Não era preciso arma, nem invasão, nem golpe de Estado para conter a chamada ditadura da toga. Era preciso, a partir de 2019, manter a Lava Jato, que o PGR petista de Jair Bolsonaro extinguiu, contestar a abertura do inquérito das fake news, legitimada pelo então AGU, advogado-geral da União de Bolsonaro, de quem ele saiu em defesa e depois premiou com nomeação para o STF, criar a CPI da Lava Toga, que a família Bolsonaro sabotou, e aprovar o projeto de lei, que Bolsonaro vetou, contra a decisão monocrática de ministros do Supremo. Depois de amarelar por vias institucionais, a fim de garantir a ajuda de Dias Toffoli na blindagem contra investigações de rachadinha, Bolsonaro fez pose de valentão com flertes às vias inconstitucionais, falando em reunião ministerial de reagir com armas, xingando o relator Alexandre de Moraes de canalha, dizendo acabou porra, fomentando a hipótese de intervenção militar e, finalmente, consultando os comandantes das Forças Armadas sobre um golpe travestido de instituto jurídico, até ouvir do general Marco Antônio Freire Gomes, que seria preso pelo Exército se levasse o plano adiante. Resultado, o mito, entre aspas, deixou os reacionários mais aloprados irem na frente. Saiu de fininho, na hora H, lá para Disney, e agora tenta lavar as mãos, apelando a Lula, Moraes e demais ministros do STF por anistia. Os propagandistas de Bolsonaro, no entanto, omitem das massas de manobra seus atos e pedidos de pinico, explorando somente a retórica de valentão de carro de som, também ela, já abandonada, como prova de que o ex-presidente lutou por liberdade. Desde que foi eleito em 2018 e viu o nome do comparsa Fabrício Queiroz na lista do COAF, de movimentações bancárias atípicas, Bolsonaro só luta junto com seus filhos pela mesma impunidade geral que beneficiou Lula em sua volta ao poder. O ex-presidente, em razão de seu rabo preso, desperdiçou todas as oportunidades para conter o sistema que corrói o país inteiro e, em razão da sua recusa em aceitar a derrota eleitoral, forneceu a esse mesmo sistema um pretexto, o de defesa da democracia, para ser ainda mais autoritário. Depois de junho de 2013, quando começaram as manifestações de rua, uma massa crítica ao petismo foi se apossando dos atos, sem saber ainda, naquele momento, os tipos de segmentos que ali se uniam contra os governos do PT, marcados por corrupção, fraudes fiscais e crise econômica. Essa que volta agora, claro. O tempo foi distinguindo entre aquela gente órfã de representação política, quem estava ali por princípios morais que permaneceriam firmes ao longo de qualquer governo ou regime de poder, quem colocava a ideologia e o senso de pertencimento a uma tribo acima da moralidade pública e quem só esperava oportunidade para conseguir boquinhas também. Em 2024, sobraram com Bolsonaro os terceiros, manipulando parte dos segundos, contra os alertas dos primeiros, taxados de traidores por se recusarem a rebaixar seus princípios. Essa sobra de ativistas e massas de manobra do bolsonarismo, que antes repercutia as denúncias do Petrolão, passou a atacar nas redes sociais ex-membros da Lava Jato, a aplaudir na Avenida Paulista o mensaleiro Valdemar Costa Neto, dono do PL, a aceitar o mensalão orçamentário, a poupar Toffoli e Gilmar Mendes de críticas, a pedir intervenção militar em porta de quartel em Brasília, a invadir e depredar prédios dos três poderes e a passar pano para general de 4 estrelas que fica atrás da mesa com o celular na mão, mandando jagunço virtual infernizar a vida da família do comandante que se recusou a aderir ao golpe ou telefonando para pai de delator de golpistas. Desde sua prisão, Lula jamais imaginou contar com um suposto adversário tão competente quanto Bolsonaro em enlamear o campo antipetista e facilitar a sua estratégia do Lula, de se limpar na sujeira alheia. Até 2026, os representantes políticos desse campo antipetista dependem da sujeira acumulada por Lula e STF em retribuição e da própria capacidade não só de apontá-la e de oferecer alternativas aos brasileiros, mas de lidar, de um lado, com o desgaste do bolsonarismo entre eleitores moderados e, do outro, com a insistência bolsonarista no reacionarismo aloprado, agravada pela necessidade do inelegível e indiciado Jair Bolsonaro de emplacar um aliado ou familiar na presidência da República para blindá-lo mais uma vez. Esse é o xadrez que precisará ser jogado nos próximos 2 anos, sem arma, sem invasão, sem golpe de Estado.